Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Henrique César. Nós iremos trabalhar com vocês a disciplina de artes. Desde já, eu quero dizer que é um prazer imenso estar com todos vocês aqui nessa aula conosco, tá bom? Nessa aula, galera, nós iremos trabalhar um conceito importante, que é o conceito de arte e memória, tá? A arte como sendo aí o produto da ação humana sobre qualquer objeto, sobre qualquer coisa, tá? E a memória como sendo algo que é preservado em prol, muitas das vezes, na sua grande maioria de vezes, em prol de uma coletividade. Por exemplo, se você é cearense, você tem na sua memória, por exemplo, as paisagens do Ceará. Essas paisagens do Ceará, elas remontam a uma memória, e essa memória a uma paisagem, e essa paisagem ela forma, né, a constituição que lembra um povo. Mas também essa memória, ela pode ser uma memória muito mais particular, uma memória afetiva que esteja ligado, entre outras coisas, à família, por exemplo, uma fotografia, uma peça de roupa, uma ferramenta, um determinado móvel ou mesmo imóvel que faça você lembrar da sua família, de um parente próximo, de um tempo que foi vivido, tá? Então aquele objeto ele serve para isso também. E a arte, galera, ela também tem essa função de resgatar a memória, seja a memória coletiva da sociedade, seja a memória do próprio país. Ao olhar, por exemplo, aqui na cidade de Baturité, no Ceará, por exemplo, você tem ali o Museu Negro Liberto. Nesse Museu Negro Liberto, você tem diversos objetos que estão sendo expostos e que fazem menção, fazem memória a um período vivido no Brasil, que durou mais ou menos 300 anos, período esse que ficou caracterizado pela escravização de pessoas, tá? Então ali você tem a Casa Grande, você tem a senzala, você tem a lavoura onde a cana-de-açúcar era produzida, você tem elementos que serviam, por exemplo, para castigar os escravos. Então, essa memória coletiva, né, essa memória da história, ela tanto pode ser uma memória positiva, como ela pode ser também uma memória que nos faça refletir. Eu não diria nem uma memória negativa, mas uma memória que nos faça refletir sobre um determinado tempo da nossa história que foi marcado pela questão da escravidão. Mas assim também, a mesma cidade de Baturité, a Redenção, por exemplo, tá? No mesmo espaço ali, você tem uma cidade que traz à memória a questão do fim da escravidão no Ceará também. Então, uma mesma cidade, muitas das vezes, o mesmo objeto, ele pode ter diversos significados, galera, diferentes, dentro de um mesmo contexto. Beleza? Você pode utilizar ele de diversas formas, seja para refletir, seja para comemorar, seja para fazer uma crítica a uma determinada coisa, e é isso que a gente vai trabalhar aqui nessa aula. Vem comigo até o final, garanto que você vai gostar, tá bom? Galera, iniciando a nossa discussão, pontos, linhas e texturas. O pontapé inicial é exatamente o ponto. Henrique, e o que é que seria um ponto? O ponto é um elemento mais simples da linguagem visual. Professor, o senhor poderia explicar para a gente o que seria a linguagem visual? É aquilo que é observado pelos nossos olhos e não só observado, mas interpretado pelos nossos olhos e muitas das vezes até mesmo apropriado. Quando eu vou ao museu, quando eu assisto um filme no cinema, quando eu vejo a exposição de uma obra de arte, aquele contato que eu estou tendo inicialmente é um contato visual de um filme, seja ele de ação, seja ele um filme de desenho animado, seja uma exposição, por exemplo, como eu citei agora há pouco, de um museu que lembre a escravidão do Brasil, mas pode ser um museu, por exemplo, que lembre as coisas do futuro, como é o caso da arquitetura e das exposições de Oscar Niemeyer, em Brasília, por exemplo. Então, a linguagem visual. Esse ponto, galera,
ele é obtido de diversas formas e das mais simples que você pode imaginar. Quando você bate a ponta do lápis sobre uma superfície, você está fazendo ali um registro, uma marca, um ponto. Então, o ponto, ele é uma linguagem visual que serve, entre outras coisas, para se comunicar. Dentre as linguagens visuais, o ponto é a linguagem mais simples. Mas a gente pode aprofundar esse assunto. A gente pode vir para as linhas. As linhas, galera, elas podem variar de direção, de tamanho, de espessura, de cor, tá? Por exemplo, você tem aqui uma linha que forma uma curva. Tá vendo? Você pode ter uma linha que forme uma espiral. Você pode ter uma linha que forme aqui, ó, uma espécie de infinito. Essa linha ela pode ser reta, essa linha ela pode ser sinuosa, ela pode ser quebrada. São exemplos de linhas, beleza? Essas linhas, galera, elas estão presentes nas mais diversas formas do nosso cotidiano. No caderno que a gente escreve, ela está presente, por exemplo, no nosso cotidiano ao atravessar uma rua, uma faixa de pedestre, é um tipo de linha, tá? Que está ali na disposição de uma forma reta, que serve para comunicar ao pedestre que ele deve passar por aquele local. Por exemplo, se essa reta estiver na via pública, ela vai ter diferentes significados. Se ela for uma linha tracejada, ela vai estar dizendo ali que naquele ponto do trajeto você pode fazer uma ultrapassagem, tá? Mas se ela for uma linha contínua, está dizendo que quem está na esquerda tem que ficar na esquerda, quem está na direita tem que ficar na direita, e não pode haver um cruzamento. Então, uma linha, assim como um ponto, também é uma linguagem visual, que pode servir para instrução, que pode servir para aguçar a nossa imaginação, tá? Se você pegar essas linhas sinuosas, elas são muito similares, por exemplo, às rodovias. Quando a gente está viajando, a gente segue reto, mas ora a gente dobra para a esquerda, ora a gente dobra para a direita, e assim a gente vai traçando caminhos, assim a gente vai traçando linhas, tá? Na nossa vida cotidiana. E você tem também, galera, texturas. Henrique, o que são texturas? Galera, as texturas, nós podemos perceber elas de diversas formas, tanto visual, tá? Quanto também de forma táteis, tá? Visual, como você está observando, você está olhando, tá? Tátil, quando você pega. Por exemplo, percebemos a textura dos objetos quando os tocamos, quando observamos atentamente a sua superfície, que pode ser macia, pode ser áspera, pode ser lisa, pode ser enrugada, tá? As superfícies dos objetos, de acordo com a maneira como elas são, elas podem ter texturas diferentes. Por exemplo, observe aqui esse primeiro, um papel, uma textura amassada. Mas se você olhar aqui o segundo, uma superfície de mármore, você já tem uma textura diferente. Se você pegar aqui a superfície de uma madeira, por exemplo, é um outro tipo de textura. Se você pegar aqui um tecido de uma roupa, é um outro tipo de textura. E essa textura ela pode ser tanto visual quanto tátil. Você está vendo, mas você também pode tocar, você pode sentir no mesmo objeto, tá bom? Outra coisa, os espaços que nós temos das artes, galera, eles podem ser espaços de duas formas. Eles podem ser um espaço bidimensional, de apenas duas dimensões, ou ele pode ser um espaço tridimensional, de 3 dimensões, tá? Geralmente, o espaço ele é um elemento importante nas artes visuais, pois é nele que se organizam as formas perceptíveis aos olhos e ao tato. Quando você vai numa galeria de arte, por exemplo, numa exposição, galera, tudo que está ali, gente, é cuidadosamente pensado para você que está visitando. Cada peça que está sendo exposta ali naquela exposição, ela tem um porquê. A posição, tá? O tamanho, a iluminação que é colocada para ela. Porque é o seguinte, o artista que está fazendo a exposição da obra, ele quer se comunicar com a gente que vai visitar essa obra. Então ele precisa chamar a nossa atenção,
primeiro lugar, mas ele precisa conseguir transmitir a mensagem dele através da obra de arte. Então, o espaço, o local, a iluminação, o suporte que você vai colocar essa obra de arte é de extrema importância para quem vai observar. Os artistas podem explorar os espaços de muitas maneiras, tá? Ou seja, através do que é ocupado pela obra de arte, seja através do que existe na própria galeria ou no entorno dela, tá? Então, o espaço ele é muito importante para a exposição da obra de arte. Como eu havia falado, galera, e você pode ver aqui no slide, o espaço ele pode ser bidimensional, ele pode ter altura e ele pode ter largura, mas também um espaço, uma obra de arte, ela pode ser tridimensional, ela pode ter altura, largura e profundidade. Vamos ver esses dois exemplos? Muito bem. Você tem aqui dois exemplos de uma mesma exposição, tá? Na primeira imagem aqui à minha esquerda, você tem dois garotos que estão observando um quadro, tá? E aqui na minha direita você tem um público apreciando uma escultura, um casal sob o guarda-sol. Qual é a diferença, Henrique, de um para o outro, já que ambos estão sendo expostos em museus? Ora, o quadro, que é esse primeiro aqui, ele é exatamente uma obra bidimensional. Você nota que ele tem uma largura, tá? Da esquerda para a direita, e ele tem uma altura também, de baixo para cima. Geralmente, galera, um espaço bidimensional, ele é plano, tá? E você coloca a sua obra de arte ali. Tradicionalmente, os artistas usam o espaço bidimensional para a pintura de quadros, como é esse que a gente está vendo aqui, tá bom? Do outro lado, você tem uma exposição tridimensional. Nessa exposição, você tem os três elementos que compõem a tridimensão, tá? Você tem a altura, você tem a largura e você tem a profundidade. Primeira diferença e principal diferença entre um espaço bidimensional para um espaço tridimensional. No espaço bidimensional, galera, a gente só consegue ver a superfície plana. Por exemplo, essa imagem aqui que está olhando para os garotos, eles não conseguem ver, por exemplo, as costas da imagem, porque só existe aqui a dimensão da altura e da largura. Agora, no espaço tridimensional, que é esse aqui, você consegue ver o elemento de frente, de lado, de costas, você consegue ver o elemento embaixo, em cima, porque esse tipo de arte, esse tipo de espaço te dá a opção de você conseguir observar, galera, o mesmo objeto de múltiplas formas diferentes, tá? Uma coisa interessante que hoje em dia, né, quanto mais o tempo passa, mais a tecnologia vai avançando e você já percebe, por exemplo, cinemas que são 5, 6Ds, por exemplo, e aí você está assistindo aqui o filme, de repente tem uma cena de ação, de uma explosão, a cadeira se mexe, se está chovendo, ele borrifa um vaporzinho de água, ele causa uma sensação em quem está assistindo que é muito similar àquilo que está acontecendo. As artes, galera, se apropriam também dessa forma de linguagem, tá bom? Podemos avançar? Muito bem. Galera, as artes, como a gente percebe, elas estão nos mais variados espaços diferentes. Elas estão tanto dentro de uma cultura urbana, como é a nossa, uma cultura digital, uma cultura da cidade, como ela também pode estar localizada no campo, na roça, no meio rural, tá? Ela pode tanto fazer parte do homem moderno, como ela também pode fazer parte do homem que não aderiu a esse estilo de vida moderno, que prefere viver a sua vida conforme sempre foi. Um desses casos é o caso da arte indígena. O fato de os indígenas, muitos deles, né, não viverem um modo de vida semelhante ao nosso, isso não quer dizer, galera, que a obra de arte produzida por eles não tenha o seu respectivo valor. É lógico que tem, beleza? Uma dessas obras de artes mais importante dos indígenas é o caso do artesanato e da cestaria.
A arte de fazer cestos, de fazer mantimentos, de fazer vasilhames, depósitos de coisas. Por exemplo, se você for no Museu do Ceará, aqui na cidade de Fortaleza, ali na Rua São Paulo, você vai ver exposição ali que remonta ao período, por exemplo, da pré-história. E ali você tem vasos ornamentados, você anda mais um pouquinho adiante, você vê, por exemplo, uma arte produzida pelos indígenas cearenses, tá? Um desses exemplos é a arte da cestaria. O cesto indígena, ele é extremamente importante dentro dessa cultura. Vamos saber o porquê que ele é importante? Por exemplo, aqui você vê um cesto indígena. Por exemplo, a cestaria, ele é o conjunto, né? O cesto, ele é o conjunto de objetos feitos quando você trança fibras vegetais, principalmente a palha da carnaúba, por exemplo, você entrança ela, tá? Com essas fibras, os índios produzem várias coisas, entre eles cestos para transportar coisas ou para armazenar, além de produzir pulseiras, cintos, colares, fazer armadilhas de pesca, de caça, por exemplo, de outros animais. Então você percebe que essa arte da palha, essa cestaria indígena, tá? Ela tem, por exemplo, diversos usos, como a gente viu aqui. Serve para transportar um alimento, serve para armazenar, serve para adornar com pulseiras, cintos, coisas do tipo, tá? As fibras usadas nos cestos indígenas, elas também variam. Elas podem ser, galera, desde o uso da taquara, tá? Como a folha da palmeira, como o sisal, como a carnaúba que a gente acabou de falar. Ela serve para dar um aspecto de beleza e de utilidade. Beleza? Aqui você vê essa imagem aqui, ó, tá? Da cestaria dos povos indígenas, por exemplo, de Manaus, tá? Os povos que viveram em Manaus são muito ricos a sua cultura na produção de cestos, de cerâmica também. É só nós lembrarmos das aulas de história, quando o professor falou, por exemplo, dos povos marajoaras, dos povos de Santarém, por exemplo, que produziam a cerâmica marajoara. Observe, galera, que essa cesta feita de palha, ela tem uma estética, ela tem uma cor, ela tem uma forma, ela tem um desenho específico. Esses desenhos que vocês estão vendo aqui, nessas cestas, elas variam de acordo com a localidade. Cada tribo tem o seu próprio sinal, a sua própria forma de produzir. O que quer dizer para a gente, professor, então, que a forma como eu produzo uma cesta, a forma como eu adorno essa cesta, também é um traço da identidade indígena. Muito bem, é exatamente isso, beleza? Aqui nesse segundo aqui você já vê um traço de uma tribo diferente, esse aqui de uma outra tribo diferente, e assim você tem diversas formas de se comunicar. Galera, nessa aula a gente vai aprender sobre a história do tecido e da tecelagem, tá? O tecido, galera, na verdade, ele é o resultado do entrelaçamento entre fibras e fios, como a gente pode ver aqui nessa imagem ao lado, tá? Você tem um fio que sobe aqui, ó, na vertical, que nós chamamos de trama, e você tem um fio que vem pela horizontal, que nós chamamos de urdidura. O entrelaçamento desses fios é que formam o tecido. Geralmente, galera, os primeiros artesãos a produzir o tecido, eles utilizavam espaços como esse, como a gente está vendo aqui na imagem, colocavam um fio reto na horizontal e com uma espécie de agulha eles vinham fazendo toda a trama e construindo uma peça de tecido. Um tecido, galera, ele pode ser produzido tanto de maneira artesanal, no caso, o manual, tá? Fazendo com as mãos mesmo, como ele pode ser feito de maneira mecânica, como é o caso da indústria. Por exemplo, a nossa farda da escola, ela não foi feita de maneira manual. Ela é feita com máquinas, ela é feita de uma maneira mecânica. Já se você for, por exemplo, na feirinha ali da praia de Iracema, na Beira-Mar, por exemplo, ou se você for no Centro de Turismo e Artesanato do Ceará, que fica ali no centro de Fortaleza, você vai ver que a maioria das peças que você vai ver lá, todas elas foram feitas manualmente por um artesão, tá? O diferencial do mecânico para o manual. O mecânico, ele abastece a indústria, né? Ele tem que ser feito em grande
quantidade que é para poder atender toda a demanda. Por exemplo, imagina se uma pessoa fosse produzir a farda de todos os alunos da nossa escola, ia acabar o ano e talvez todo mundo não tivesse a sua farda. Por isso que se faz na indústria, por isso que se faz de forma mecânica. Mas uma forma manual, ela tem o seu valor, ela tem a sua particularidade. Cada produto que é feito por um artesão, que é feito de maneira artesanal, ele tem uma singularidade, ele tem uma maneira, ele tem um jeito específico de ser feito, ele tem uma identidade própria, beleza? Os materiais que são utilizados no tecido, galera, são vários. Pode ser uma fibra, e essa fibra ela pode ser tanto natural quanto artificial. Por exemplo, se ela for natural, pode ser uma fibra, como o caso da planta, o algodão, o linho, pode ser também de um animal, pode ser de um mineral, pode ser um material que seja artificial ou sintético, como o acrílico, por exemplo, tá? Como o poliéster, entre outras coisas, beleza? Galera, a história do tecido e da tecelagem, beleza? Você tem a produção de tecido desde a antiguidade, desde a pré-história. O homem ele já produz o tecido. Tá? E os primeiros tecidos vão ser produzidos a partir de várias coisas. É muito provável, galera, que as primeiras roupas a serem feitas, elas tenham sido feitas com o objetivo, principalmente, eu não tenho nem dúvida disso, principalmente de se proteger do frio e também do calor, para o sol não queimar a pele dos primeiros seres humanos. As roupas que eram feitas na pré-história, né, elas uniam duas coisas, peles de animais com auxílio de fibras feitas de vegetais, como você pode ver aqui, ó, tá? Aqui é um tipo de agulha da pré-história, e os homens vão utilizando essa manta da pele do animal e amarra com fios a si mesmo, se protegendo de várias coisas. Você também tem a produção, já na pré-história, de redes, que eram utilizadas inicialmente para caçar e para fazer armadilhas. Você tem a produção de cestas, usados para transporte e para armazenagem, beleza? Você tem o tecido, galera, no Egito, por exemplo, tá? Essa imagem aqui é um fragmento de papiro. O papiro é uma planta que você encontrava às margens do rio Nilo, por exemplo. Você retirava essa planta, papiro, você colocava para secar, tá? Quando ele secava, você dividia ele em tiras e depois você vinha entrelaçando eles. Quando terminava de entrelaçar, você tinha aqui um tecido pronto. No Egito Antigo, galera, o papiro, ele tinha várias utilidades. E a principal utilidade dele era ser usada pelos chamados escribas. Lembra que você estudou isso em história? Sobre o Egito, os escribas, quem eram esses caras, Henrique? Eles eram funcionários do faraó. E a missão deles era de registrar tudo o que acontecia. A quantidade de alimentos, a quantidade de pessoas no exército, a quantidade, por exemplo, de alimentos, de riqueza que o faraó tinha. E esse escriba, ele utilizava o papiro para anotar tudo o que acontecia no Egito Antigo, tá? Mais adiante, galera, você tem um tecido utilizado também na Idade Contemporânea, tá? No caso aqui da Revolução Industrial do século XVIII, você já tem esse tecido sendo produzido de uma forma não mais artesanal. Se a gente voltar aqui, ó, se a gente voltar aqui na pré-história e tal, você vai ver que é produzido de maneira artesanal. Se você for para o Egito, na Idade Antiga, é produzido artesanal. Mas se você vir para a Idade Contemporânea, para a Revolução Industrial, você vai ter a máquina produzindo esse tecido. A Revolução Industrial, galera, ela surgiu para substituir o trabalho do homem pelo trabalho da máquina, tá? O trabalho manual pelo trabalho da maquinofatura, porque o homem ele produz uma quantidade muito pequena se comparada à demanda do mundo todo. Então você coloca a máquina para produzir. Estima-se, galera, que a primeira máquina inventada na Revolução Industrial, o chamado tear mecânico, ele substituía o trabalho de 12 homens. Por exemplo, se um homem levava mais ou menos 20 minutos para produzir 1 metro de tecido, 1 metro quadrado de tecido, essa máquina, esse tear
mecânico, ele vai fazer nos mesmos 20 minutos 12 metros de tecidos. É uma diferença muito grande. Você aumenta a quantidade do produto, você aumenta a qualidade do produto, porque a máquina ela não cansa, beleza? Você tem aqui, galera, uma produção em larga escala. Nessa imagem aqui, nós vemos, por exemplo, né, uma fábrica onde você tem aqui pessoas trabalhando, principalmente mulheres. A Revolução Industrial, ela inaugura a chamada indústria têxtil, a indústria do algodão, a indústria da roupa. Você tem com a Revolução Industrial, galera, avanços, mas você tem também alguns problemas. Nos avanços é que você vai aumentar a produção em larga escala, mas um problema é que existiam muitos acidentes, você tinha trabalho infantil nas fábricas, somente com muita luta depois os trabalhadores irão conseguir abolir o trabalho infantil, até porque não se esqueça, lugar de criança é na escola, não é trabalhando, beleza? Vamos lá. Os materiais, galera, que são utilizados na confecção de tecidos, tá? Você tem, por exemplo, a renda. A renda, galera, é um tipo de tecido fino, delicado, que se caracteriza, entre outras coisas, pelos desenhos e os formatos que são feitos de forma aberta, cheios de pequenos furos, cheios de pequenos detalhes. Tradicionalmente, galera, as rendas são produzidas manualmente, com diversas técnicas diferentes. Cada artesão, cada localidade tem o seu próprio jeito de fazer a renda. Por exemplo, dos tipos de renda mais conhecidos aqui no Nordeste é o tipo da renda renascentista. A renda renascentista, galera, ela foi originada na Europa, mais precisamente na cidade de Veneza, na Itália, e veio parar no Brasil no início da colonização. Aqui na cidade do Piauí, por exemplo, aqui no Ceará também, principalmente no sul, você tem uma cultura local, que é a cultura das mulheres rendeiras, né, que fazem as suas rendas, e aí essas rendas elas são vendidas, elas ajudam em casa, por exemplo, a compor, por exemplo, o que vai ser comprado para comer, o que vai ser comprado para vestir. É uma maneira de se ganhar o ganha-pão, de se sobreviver, ao mesmo tempo que é uma cultura que é passada de geração em geração. Aqui nessa foto, você vê aqui 3 gerações de mulheres diferentes. O que é que elas têm em comum? As 3 estão produzindo renda. Então a renda, ela, além de gerar riqueza material, porque elas são vendidas, tá? Elas também é um valor cultural que é passado de geração em geração, beleza? Existem, galera, vários tipos de rendas. Uma delas é a renda de biurus, tá? A renda de biurus é essa daqui, ó. Ela é diferente da renda convencional, que usa só a agulha e a linha. A renda de biurus, ela, além das agulhas, né, usa outra ferramenta, que são os biuros, que são aqui essas madeiras, ó, que ficam penduradas por uma linha e serve como uma espécie de peso para alinhar o desenho que quer se fazer através do traçado das tramas desses fios. Galera, esse tipo de renda dos biuros é típica de Florianópolis, em Santa Catarina, mas também tem muito aqui no Ceará, tá? Essa renda de biuros, ela é confeccionada sobre uma almofada, que você está vendo aqui, ó, isso aqui é uma almofada, né, que eles chamam de rebolo. Em cima desse rebolo, você coloca aqui, ó, um papel cheio de furinhos, tá, representando o desenho que você quer formar. Esse papel, ele serve de molde, tá, e ele vai servir para o que surgirá através do trançado entre esses biuros. Pois muito bem, nós temos também ainda, galera, os bordados. O bordado, ele serve, galera, tanto como uma forma de cultura e uma arte de ornamentar, de tornar bonito alguma coisa. Com certeza você já viu aquela sua camisa, que você vê que em alto relevo, né, várias costuras, aquilo ali é o bordado, tá? O bordado, ele serve para ornamentar também, tá? Henrique, o que seria o bordado? É uma decoração em tecido, feito com agulha, linha e à mão, tá? Pode ser tanto feito, ó, à mão, como a gente vê aqui nessa primeira imagem, como pode ser feito também através de uma máquina. E aí a criatividade é que toma de conta, tá? O artesão vai ter a criatividade dele, a máquina vai gerar um bordado já
pré-moldado, tá? Que manda é a criatividade. A técnica do bordado, ela teria surgido, galera, desde o período da antiguidade, entre povos como os babilônicos, os próprios egípcios, com o objetivo, né, de melhorar a imagem das roupas. Você tem, por exemplo, bordados que são feitos, né, através do uso de algodão, como a gente vê aqui, tá? Você tem feitos de seda, você tem bordados feitos de linho, bordados feitos de ouro, como é o caso das roupas dos faraós do Egito Antigo, dos reis da Mesopotâmia, bordados feitos de prata, fibra, sintéticas, né, como nylon, como acrílico, como celofane. Os materiais, galera, são os mais diversos possíveis, beleza? Mas também o bordado, galera, ele serve como uma arte de engajamento nas questões sociais. Como assim, Henrique? Engajamento nas questões sociais. Eu posso utilizar a arte do bordado para denunciar alguns problemas da nossa sociedade. É o que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Por exemplo, na obra de Rosana Paulino. Você vê aqui, galera, nessa primeira imagem, que são 2 bordados, tá? Aqui uma foto de uma pessoa, tá? Impressa em um pano, em um tecido, tá? E sobre aqui a boca e os olhos das pessoas representadas, você vê aqui uma linha sendo traçada, toda ela preta, tapando a nossa visão de ver a boca e os olhos. Henrique, qual seria o sentido da artista Rosana ao produzir uma arte como essa? Ora, a obra dela busca discutir, galera, questões relacionadas à violência e o preconceito contra a mulher, tá? No caso aqui, ó, a boca fechada para não falar, para não denunciar as agressões, o preconceito sofrido. E aqui os olhos vendados para que não possa ver os males que estão sendo cometidos a ela ou aos seus. Então a arte, ela também tem uma função de se engajar nos problemas políticos, de denunciar a questão, por exemplo, da degradação ambiental, da poluição, do trabalho infantil, por exemplo, nesse caso aqui a violência contra a mulher, entre outras coisas. Galera, eu agradeço demais a sua participação até aqui, tá? Vou me despedindo de vocês agora, tá? Professor Henrique aqui. Eu espero vocês na próxima aula. Um abraço e até lá. Valeu!